Pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa programação da nossa disciplina de Direito Processual Civil 2. Nós encerramos a primeira unidade com as aulas sobre teoria geral da prova, vimos algumas provas em espécie, né? Nós vimos a questão de exibição de coisa, produção antecipada de provas, nós vimos prova testemunhal, confissão, depoimento pessoal. E nós vamos começar essa nova parte da segunda unidade com a prova documental e a prova pericial, certo? E com isso a gente vai finalizar o nosso estudo sobre teoria geral da prova e vamos iniciar nosso estudo sobre decisão judicial. Decisão judicial tem muita coisa para ser vista, né? E aí é uma matéria muito importante que a gente não pode efetivamente deixar de passar os pontos principais, tá certo? Então, iniciando a questão sobre a prova documental, nós já estudamos o que é a prova dentro do processo, qual a importância dela para o processo, né? Que efetivamente se ingressa com o processo não para se litigar, mas para se conseguir a tutela jurisdicional em relação a um direito material que se pretende ter observado, né? E aí, a forma de se conseguir essa decisão, essa tutela jurisdicional através da decisão judicial, é justamente conseguindo provar os fatos que estão sendo alegados. Porque se não se provar os fatos alegados, a letra e o fundamento jurídico é morto, né? Não tem razão de ser. E só se consegue comprovar efetivamente os fatos alegados através justamente da instrução probatória. E aí, a prova documental, ela tem um papel fundamental, importantíssimo nesse cenário. Por quê? Nós conversamos antes, na teoria geral da prova, a questão do sistema tarifário, né, o legal das provas. E aí, a prova documental ela sempre foi tida, dentro dessa tradição, como a principal prova, a prova mais importante dentro do processo judicial. E aí, a importância dessa prova, ela é evidente justamente pela perenidade, pela estabilidade que é trazido pelo documento, né? Um fato que é documentado, ele efetivamente não se perde no tempo, porque você tem um instrumento, né? Falando de uma forma assim bem genérica, você tem um instrumento ali que traz os dados daquele fato que se pretende provar e ele vai ficar, digamos, eternizado naquele documento, certo? Então, efetivamente, a importância da prova documental dentro da instrução probatória é justamente essa, porque o documento ele tem uma perenidade, tem uma estabilidade que as outras provas talvez não ostentem em seu âmago, certo? E aí, para a gente conseguir compreender prova documental e sua produção, nós temos que entender, antes de mais nada, o que é documento e quais são os seus elementos e características. Documento, eu trago um conceito para vocês aí de Carnelutti, que diz que documento é toda coisa que, por força de uma atividade humana, seja capaz de representar um fato. E aí, o italiano, ele consegue efetivamente trazer um conceito que traz os elementos fundamentais para se caracterizar um documento. Primeiro, documento é uma coisa, né? Não é uma pessoa. Então, a fonte de prova documental baseia-se sobre uma coisa e jamais sobre uma pessoa. Então, é uma coisa, certo? Que é produzida através de uma atividade humana, então só vai ser documento aquilo que foi produzido pelo ser humano, né? As demais coisas não são tidas como documento. E o terceiro elemento importante para se caracterizar documento é que se represente um fato. Então, é uma coisa que é produzida por uma atividade humana e representa um fato, certo? Esses são os três elementos que caracterizam um documento. E o que a gente pode entender que é documento dentro desse conceito? Pode ser o documento, efetivamente, um instrumento escrito, como um contrato, escritura pública, uma certidão de registro, seja de nascimento de imóvel, né? Uma carta,
pode ser entendido como documento, dentro desse conceito, um DVD, um CD-ROM, uma fotografia, uma mensagem contida no correio eletrônico, que é o e-mail, e também as mensagens trocadas por redes sociais, certo? Tudo isso é documento. Tudo que é uma coisa que contém uma representatividade de um fato e é efetivamente construído pelo ser humano, é entendido como documento. Documento é a fonte da prova, né? De onde se extrai a prova que pretende se produzir. E aí, a prova documental é justamente o que se extrai daquele suporte que é o documento, certo? E aí, quais são os elementos do documento? Nós temos os elementos de autoria, conteúdo e suporte, certo? Então, são 3 os elementos do documento: autoria, conteúdo e suporte. Dentro da autoria, o que é que a gente pode falar? Dentro da autoria do documento, nós temos 2 tipos de autoria. Nós temos a autoria material e a autoria intelectual. A autoria material é aquela pessoa que cria o suporte do fato que está sendo representado. Exemplo, ou pessoa procura o tabelião para fazer um testamento, certo? Quem redige o testamento é o tabelião. Então, ele tem a autoria material, porque foi ele quem criou, quem construiu o suporte onde o fato está sendo representado. E autor intelectual e autoria intelectual é a pessoa, a mando de quem o documento foi criado, é a pessoa que tem a ideia que está sendo reproduzida naquele suporte. No caso, o autor da herança é o autor intelectual e o tabelião é o autor material, certo? Mas pode existir o caso em que o autor material é o mesmo do autor intelectual. No caso, por exemplo, do documento que se tem no e-mail, né? Da mensagem que se manda por e-mail. Eu escrevo um e-mail e envio. Eu sou a autora intelectual, porque sou eu que estou efetivamente redigindo e colocando as ideias naquele suporte, e eu é quem efetivamente estou escrevendo o e-mail. Então, eu, ao mesmo tempo, sou autor intelectual e material. Quando existe essa coincidência entre autor intelectual e material, dizemos que o documento é autógrafo, certo? Agora, quando existe a distinção entre autor material e intelectual, dizemos que o documento é heterógrafo. Essa é uma outra classificação do documento. E a terceira classificação é o documento dividido em documento público e documento particular. O documento público é aquele em que existe efetivamente a participação de um agente público na sua confecção. Já o documento particular é aquele que é feito somente entre particulares. E aí, para se verificar a autoria, né, para se comprovar a autoria, nós temos a subscrição, que é justamente a posição de quem efetivamente está ou dando a ideia ou relatando o fato, né? E também daquele que está redigindo. A subscrição é o meio de comprovação da autoria, seja ela material ou intelectual. Mas a ausência dessa subscrição não necessariamente vai fazer com que se invalide o documento, certo? Se conseguir efetivamente comprovar a autoria por outros meios. E com relação à autenticidade, a autenticidade ela vai ocorrer quando a autoria aparente daquele documento corresponder à autoria real. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Digamos que efetivamente eu escrevi uma carta e assinei. E assinei no meu nome, dizendo que era eu que estava escrevendo naquela carta, enfim. Nesse caso, se comprovar que a autoria aparente, que é o nome que aparece na carta, que é a subscrição, meu nome, ela coincide com a autoria real, que efetivamente fui eu que escrevi, então o documento é autêntico. Agora, se existe uma falsificação da assinatura, né, você vai perceber que, na verdade, a autoria real, quem escreveu, não é aquela pessoa que está subscrita no documento.
Então, existindo divergência entre a autoria real e a autoria aparente do documento, esse documento vai ser falsificado. Então, não teremos a autenticidade do documento. E aí, falando do segundo elemento do documento, que é o conteúdo. O conteúdo do documento é justamente a representação de um fato ou de uma manifestação do pensamento. É o que está contido no documento. É sobre o que o documento versa, né? Uma escritura pública de compra e venda. O conteúdo do documento é justamente relatar aquele fato daquela compra e venda, que existiu aquele contrato, né? Como foi pago, quais foram as garantias, enfim. Esse é o conteúdo. E por fim, temos o suporte. O suporte é o elemento físico do documento. A versão exterior é onde a mensagem, o fato, a ideia, ela é transmitida, né? Então, na questão do contrato de compra e venda, ele pode efetivamente ser transmitido na escritura pública, né? Na escritura pública de compra e venda. Então, o suporte justamente vai ser essa escritura, tá certo? O papel em que ele está sendo redigido. E aí, outra diferenciação dentro da ideia de documento é com relação a instrumento e a documento em sentido estrito. O instrumento, quando a gente fala em documento de prova documental, entendido como um instrumento, é aquele documento que ele é preparado já com a intenção, com a finalidade específica de produzir prova futura daquele fato. Quando se efetivamente se escreve um contrato, né? Quando se escreve um contrato, um contrato de empréstimo, eu vou emprestar, sei lá, 10 mil reais a fulano. E aí, para que fulano amanhã não diga que eu não emprestei dinheiro a ele, que não me deve nada, eu vou fazer um contrato de empréstimo, vou pedir para 2 testemunhas assinarem, e aí eu vou ter aquele contrato que vai comprovar efetivamente a dívida que fulano tem em relação a mim. Então, isso é um instrumento, porque eu já criei o contrato com a intenção de usá-lo de prova futuramente, caso seja necessário, de provar que aquele fato ocorreu. Já um documento em sentido estrito é um documento que é formulado sem que se tenha um objetivo específico de utilizá-lo no futuro como prova. É uma carta que se manda a uma pessoa, digamos, você manda uma carta para uma pessoa sem nenhuma intenção de utilizar aquele documento como prova. Então, digamos, você vai a um cinema e você pega o ticket, né, do cinema, tudo direitinho, e aí você não tem intenção nenhuma de utilizar aquilo como prova. Mas aí acontece, sei lá, um acidente de trânsito e o cara disse que você bateu no carro dele naquele horário. E aí disse, não, nesse horário eu estava no cinema. Você tem um documento que você não construiu no sentido de utilizá-lo como meio de prova no futuro, mas que efetivamente ele serviu para esse fim, certo? E aí, com relação à data do documento. Com relação à data do documento, nós temos a previsão do artigo 409 do Código de Processo Civil. O artigo 409, ele afirma que a data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Então, em relação a terceiros, parágrafo único, considerar-se-á datado o documento particular no dia em que foi registrado, desde a morte de alguns dos signatários, a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários, da sua apresentação em repartição pública ou em juízo, do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação do documento. Então, como regra geral, a data do documento vai ser entendida como aquela data aposta no documento, que você bota no contrato, no final do contrato. Faz o contrato todinho, no final, por estarem justas e acordadas as seguintes cláusulas, fecha-se o presente contrato
bota o local, data e as assinaturas. Então, entende-se que aquele contrato foi assinado ou a sua existência data-se daquela aposição de data constante no documento. Agora, se houver alguma dúvida ou alguma impugnação, aí vai se tentar comprovar qual teria sido a data da efetiva construção daquele documento. Mas existe uma presunção relativa de que a data do documento é aquela que está aposta no próprio documento, certo? Para se emitir essa presunção, efetivamente aquele interessado tem que comprovar isso nos autos. Já com relação a terceiros, isso em relação a particulares, certo? Entre as duas partes que participaram do contrato. Em relação a um terceiro que não participou efetivamente da construção daquele documento, entende-se que o documento particular vai ser datado. Aí tem esses incisos, né? Da data do momento, do dia que foi registrado. Digamos, você comprou um imóvel e a data que tem na escritura pública da compra do imóvel foi, sei lá, de 7 de março de 2020. Mas aí você só registrou essa escritura em agosto. Para um terceiro, que efetivamente não teve conhecimento dessa escritura antes dela ser registrada, a data do documento ela vai ser em agosto, porque só foi nesse momento que ocorreu a publicidade daquele ato. Então, a ideia desse parágrafo único do artigo 409 é justamente essa ideia de publicização do ato do documento, porque antes dessa publicização seria efetivamente difícil se ter a certeza que aquele documento existia antes. E aí, com relação ao segundo, desde a morte de um dos signatários, é porque, obviamente, aquele documento não poderia efetivamente ter sido depois, já que a pessoa faleceu naquele dia. E não se existe certeza se foi feito antes. Então, conta-se da morte de algum dos signatários, porque, de certeza, até aquela data, o documento foi assinado e foi efetivamente construído, certo? E aí, as demais hipóteses é justamente com relação a buscar essa certeza, com relação à impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários, que também demonstra que depois daquela data, daquele momento, não seria possível ao signatário construir o documento. Da apresentação em repartição pública ou em juízo, também se liga à ideia do inciso 1º, da questão da publicidade, ou do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação do documento. Então, existe aí um início de prova de que aquele documento foi formado anteriormente, certo? A essas datas. E aí, nós passamos a analisar a força probante do documento, a eficácia probatória do documento. E qual é a eficácia probatória que tem o documento? Para a gente analisar a questão de eficácia probatória, nós temos que ver primeiro qual é o tipo de documento, certo? Se ele é público ou se ele é particular. O documento público, nós temos a previsão da sua disciplina a partir do artigo 405 do CPC, que diz que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram na sua presença. Então, a gente pode perceber que quando, por exemplo, chega uma pessoa no fórum, ou então que a pessoa não compareceu à audiência, e aí o chefe de secretaria ou o servidor da vara, ele dá uma certidão e coloca no processo que a parte fulano de tal não compareceu naquela data, naquele horário, para o ato processual previsto, já devidamente intimado, e coloca isso. Então, esse ato do servidor público, ele vai servir de prova não só da formação do ato, não só de dizer que a certidão existe, mas também de comprovação de que aquele fato, ou seja, a ausência daquela parte aconteceu. Existe uma presunção relativa em favor do ato, do fato que está sendo descrito no documento público, certo? O artigo 406 prevê
Quando a lei exigir instrumento público, como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. E aí a gente remonta àquela ideia dos contratos, das transações com imóveis que tenham valor superior a 30 salários mínimos, certo? Porque qualquer tipo de relação jurídica ou negócio jurídico feito em relação a imóveis que tenham valor acima de 30 salários mínimos só se prova, só se aperfeiçoa com um documento público. Artigo 407. O documento feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular. Então, quando o documento ele é feito por um oficial público, ou seja, ele seria, como regra, um documento público, mas aquele servidor ele é incompetente para praticar aquele ato, ou ele inobservou as formalidades legais para aquele ato, se for subscrito pelas partes, ele vai ter a mesma eficácia de um documento particular. Ele vai perder a eficácia do documento público, mas ainda poderá ter eficácia do documento particular, certo? E aí, qual é a eficácia probatória de um documento particular? A eficácia probatória do documento particular está prevista a partir do artigo 408 do CPC. E aí, nesse artigo, prevê que as declarações constantes no documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. No caput, nós percebemos que, quando num documento particular uma pessoa ela declara alguma coisa, aquela declaração somente vai se presumir verdadeira em relação a quem está declarando, mas não vai servir, obviamente, de presunção de veracidade para aquele outro que não declarou e não subscreveu aquele documento, certo? Então, se eu, num rabisco, eu declaro que efetivamente o fato tal aconteceu dessa forma, então estou declarando efetivamente a ocorrência de um fato, mas aquela declaração só vai servir como presunção em relação a minha declaração, mas jamais para prejudicar uma pessoa que não assinou e que não efetivamente ratificou aquela declaração. E o parágrafo único vem dizer que, se eu digo que tive ciência de um fato, eu somente comprovo efetivamente num documento particular que eu tenho a ciência daquele fato, que eu tive conhecimento que aquele fato aconteceu, mas não que o fato em si aconteceu. Exemplo, eu presto uma declaração manuscrita, certo? E assino, dizendo que eu tive conhecimento de que na data tal, no horário tal, ocorreu um acidente de trânsito e que, pelo que soube, quem estava errado foi o dono do carro tal, que tem a placa tal, e que aconteceu assim, assim, assado. Essa minha declaração, no documento particular, ela vai servir de prova só que eu tive conhecimento desse fato, mas não vai provar que esse fato efetivamente aconteceu, certo? O artigo 413 fala da questão do telegrama e do radiograma, também o 414, que fala justamente que esses meios, esses documentos, têm a mesma força probatória do documento particular, se o original, constante da estação expedidores, tiver sido assinado pelo remetente, no caso telegrama e radiograma, certo? Aí essa é a questão, que eles vão ter mesma força probatória do documento particular. Isso sim, onde se enviou o telegrama ou radiograma, existia a assinatura de quem efetivamente enviou esses instrumentos. No artigo 415, trata-se das cartas e dos registros domésticos, dizendo que eles provam contra quem os escreveu quando enunciam o recebimento de um crédito, certo? Isso aí com relação a cartas e registros domésticos. O Código de Processo Civil prevê que eles provam
fazem prova contra as pessoas que a escreveram, certo? E não contra terceiros, quando eles enunciam o recebimento de um crédito, quando contém anotação que visa suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor. Terceiro, quando expressam conhecimento de fatos para os quais não se exige determinada prova. Então, no caso de cartas e registros domésticos, eles só fazem prova contra as pessoas que a escreveram, certo? Mas jamais contra terceiros. Artigo 416 diz que a nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Ou seja, se existiu alguma anotação do credor no local da obrigação, sei lá, no contrato, dizendo que recebeu tantos reais por aquela obrigação, ou seja, já foi dada a quitação em favor do devedor com aquela anotação, mesmo que não seja um recibo formal e uma quitação formal, né? E aí a gente passa a análise, efetivamente, dos atos e documentos empresariais e a força probatória desses documentos. Com relação aos documentos empresariais, eu acredito, não sei se vocês já estudaram isso em direito empresarial ou se já estudaram direito empresarial, mas quando vocês estudam direito empresarial, que vão estudar os livros empresariais, vocês verificam que em direito civil, os livros empresariais, eles vão fazer prova contra o autor dos livros, certo? Então, o artigo 417 do CPC, ele fala expressamente que os livros empresariais, eles provam contra o seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Então, o artigo 418 fala: os livros empresariais que preenchem os requisitos exigidos por lei provam a favor do seu autor no litígio entre empresários. Então, o artigo 417 fala de uma forma geral, é uma regra geral, em uma demanda em que não se tem empresário, seja empresário ou pessoa comum. O livro empresarial ele não vai servir como prova favorável ao empresário, mas pode servir como prova contrária àquele que é o autor do livro, cabendo ao empresário provar pelos meios que ele tiver que o que está efetivamente anotado no livro não corresponde à realidade dos fatos. Já no litígio entre empresários, se houver empresário e empresário na lide, os livros empresariais, os documentos empresariais, ele pode servir de prova em favor do seu autor, se tiver efetivamente atendida a todos os requisitos legais, certo? O artigo 419 prevê que a escrituração contábil é indivisível e se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse do seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. Isso quer dizer que o empresário não pode pegar o livro, né, empresarial e utilizar somente a parte que lhe é positiva e descartar a parte que lhe traz algum prejuízo dentro do processo. Os livros empresariais eles vão ser interpretados como um conjunto, uma unidade indivisível, aproveitando-se a parte que for contrária e a parte que for favorável ao seu autor. E aí, 420 prevê que o juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo, na liquidação da sociedade, na sucessão por morte do sócio, quando e como determinar a lei. Esse artigo 420 ele é uma exceção. Por quê? Porque, em regra geral, o livro empresarial ele não pode ser exibido em sua integralidade. Jamais. O que se pode ser exibido dentro de um processo judicial é a parte que interessa para a discussão que está tendo dentro do processo. Se a discussão é sobre o lançamento que ocorreu no mês de setembro de 2019, então vai ser pego aquela parte do livro empresarial e vai ser analisada em sigilo dentro do processo judicial. No entanto, existem 3 casos, na verdade 2 casos específicos e uma cláusula mais aberta,
que prevê quais são as hipóteses em que o livre empresarial pode ter sua exibição integral dentro do processo judicial. E aí são, no caso de liquidação da sociedade, não tem mais para que guardar segredo, já que a sociedade vai se extinguir. A sucessão por morte do sócio, né? E quando e como determinar a legislação específica. Então, a gente vai encerrar aqui o primeiro vídeo sobre prova documental. No próximo, a gente volta para ver ata notarial, os vícios do documento, a produção da prova documental e como é feita a arguição de falsidade.